Olá, estamos começando mais uma entrevista do nosso canal Marco Antônio Villa. A entrevista é com o embaixador Roberto Abdennour. Quem acompanha nosso canal já conhece o embaixador, só relembrando, né? O embaixador Abdennour chefiou as embaixadas, entre outras, de Berlim, Pequim e Washington, entre outros postos, e sempre acompanha para e passo aí as questões da política diplomática, especialmente do Brasil. Embaixador, muito obrigado por senhor ter atendido o meu convite. E a primeira questão que eu Obrigado. faço ao senhor é Venezuela. Claro, é inevitável. Uma pergunta que pode ser simples, mas eu sei que o problema é complexo. Foi correta a ida como enviado especial do presidente da República à Venezuela, do ex-ministro Celso Amorim? E obrigado por senhor ter atendido o meu convite. A minha resposta é sim, mas se você me permite, eu quero fazer Claro. retroceder um pouco no tempo, porque eu tive mais cedo na carreira 3 experiências muito gratas com a Venezuela, país pelo qual eu desenvolvi um certo carinho. A primeira foi a seguinte: em 1980, no início do governo Figueiredo, o último governo do regime militar, quando já estava progredindo o processo de redemocratização no Brasil, o então chanceler Saraiva Guerreiro, de quem eu era um colaborador muito próximo, tomou a iniciativa inédita de colocar a política externa brasileira a serviço do processo de democratização, de modo que a primeira visita ao exterior do presidente Figueiredo não foi à Argentina, que seria o destino mais natural, mas era, na época, uma ditadura brutal, diferentemente do Brasil, e sim a Venezuela, que era o único país importante na América do Sul verdadeiramente democrático. A viagem foi um sucesso. E veja bem, foi muito bom, porque pouco depois eclodiu a segunda crise do petróleo, na passagem de 79 para 1980, primeiro com a Revolução Islâmica no Irã e logo depois com a eclosão da guerra entre Irã e Iraque. Ora, o Brasil importava quase todo o petróleo que consumia do Iraque, basicamente, da Arábia Saudita e do próprio Irã. E essa convulsão no Oriente Médio colocou o Brasil no risco de simplesmente ficar sem petróleo. Uma das minhas atribuições era dar cobertura diplomática, por assim dizer, ao trabalho da Petrobras. O presidente da Petrobras, Shigeaki Ueki, me ligou um dia e disse: Abdennour, nós precisamos ir à Venezuela obter petróleo. Eu disse: daqui a quantos dias? Aí ele me surpreendeu: amanhã. Eu digo: amanhã é. Por sorte, havia na época um voo que fazia Rio, Brasília, Caracas. Ele pegou o voo no Rio, eu entrei em Brasília, desembarcamos em Caracas e fomos direto para a PDVSA, a estatal venezuelana, onde fomos recebidos de braços abertos. Nos ofereceram cerca de 40, 50 mil barris dia, sem questionar preço, e depois reeditamos uma viagem semelhante ao México com igual resultado. Essa foi a minha segunda muito grata experiência com a Venezuela. A terceira, anos mais tarde, em 1994, eu era secretário-geral do Itamaraty, na primeira gestão de Celso Amorim como chanceler. Ele estava em viagem ao exterior, eu como ministro interino, quando surgiu uma crise desagradável, até grave, entre o Brasil e a Venezuela, porque apareceram denúncias do assassinato de índios Yanomamis por garimpeiros brasileiros em território venezuelano. Eu me mandei para a Venezuela, fui 2 vezes à Venezuela, conversei com o próprio presidente de então, Rafael Caldeira, com os membros do Conselho de Segurança Nacional, e mostrei que o crime sim havia sido cometido, mas ainda em território brasileiro. E, com isso, eu desfiz uma crise que poderia ser se tornado bastante grave. Mas agora, voltando à sua pergunta, eu acho que foi bom, a ida do Amorim foi boa, porque ele pôde lá sentir o ambiente e ter 2 conversas importantes, longas, extensas, com Maduro de um lado e com Edmundo González do outro. A política brasileira de procurar a mediação, a negociação entre as 2 partes, sem precipitação, sem precipitar
uma decisão por um lado ou por outro é muito correta. E como é correta, dentro disso, a cobrança enfática da apresentação das atas pelo governo. Hoje, o jornal Globo traz uma longa entrevista com a principal líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, em que ela recebe muito bem, apoia muito bem essa política do Brasil e oferece as atas que ela tem. Ora, o Brasil, com razão, não quer tomar uma decisão definitiva apenas com as atas apresentadas pela oposição. Queremos ver o que o governo vai apresentar. É estranho, porque já se passaram 10 dias da eleição e elas ainda não apareceram. Das duas, uma. Ou eles não podem apresentar as atas oficiais porque elas comprovam a fraude, ou então eles estão fraudando as atas para tentar convencer o Brasil e o mundo de uma vitória que, na realidade, não existiu. E a Maria Corina disse, eu repito, coisas importantes, que o chavismo é bem-vindo, portanto, não há, da parte da oposição, o desejo de eliminar o chavismo da história da Venezuela. Ele foi um capítulo importante, em muitos aspectos benéfico para a população mais pobre, e deve ser preservado nos seus aspectos sociais e econômicos, não nos aspectos políticos. Porque o Chávez ainda começou a demolir dois pilares da nação venezuelana: a economia, com expropriação, estatização, interferência nos mercados, ojeriza o investimento estrangeiro, ideias exóticas em matéria de comércio internacional. E a democracia, porque depois de eleito e reeleito democraticamente, ele foi ampliando abusivamente o seu poder e passou a dominar o judiciário e a Assembleia Legislativa, a perseguir a oposição e a calar os meios de comunicação. De modo que foi bom. Eu acho que o Brasil está correto. Agora, nisso tudo, o Brasil não pode perder de vista duas coisas. Primeiro, que a Venezuela é uma ditadura, e não é uma ditadura que começou no fim de semana retrasado com as eleições. É uma ditadura que vem desde muito antes, desde o tempo do Chávez. E segundo, não podemos ignorar que há uma repressão brutal, crescente, cada vez pior, inclusive, entre parênteses, uma agressividade em relação ao Brasil, ao próprio presidente Lula. Então, acho que o governo brasileiro não precisa brigar com a Venezuela, mas deve deixar clara publicamente a sua condenação a essa representação e fazer o Maduro ver que o abandono da repressão, a liberação de presos políticos, o entabulamento de diálogo com a oposição são condições fundamentais para que haja uma negociação efetiva que chegue a uma solução pacífica para esse impasse venezuelano. Embaixador, o senhor acredita que há uma conexão entre o episódio recente agora do governo da Noruega expulsando o embaixador brasileiro e a preocupação do Brasil, do governo brasileiro com as eleições na Venezuela? Quer dizer, há uma conexão entre uma coisa e outra? Seria como se o governo nicaragüense estivesse se antecipando a uma possível, entre aspas, participação brasileira para buscar, com alguns outros países latino-americanos, a solução da crise na Nicarágua, nas possíveis eleições que vão ocorrer o ano que vem? Eu não acho que haja uma ligação mecânica entre as duas coisas. Há mais uma coincidência temporal. A deterioração de nossas relações com a Nicarágua vinha já desde antes. Inclusive, o presidente Lula tentou, ano passado, 3 vezes, falar com o Ortega não aceitou as ligações e agora tomou. O presidente Lula estava atendendo a um pedido de ninguém menos do que o Papa para interceder em favor de um bispo católico que estava condenado a 20 e tantos anos de prisão
e Ortega não gostou disso. Com isso, as relações começaram a deteriorar e agora ele viu, na ausência do embaixador brasileiro na cerimônia dos 45 anos de aniversário da Revolução, um motivo para expulsar, o que é muito grave, e o Brasil imediatamente fez a coisa correta, que é expulsar a recém-chegada embaixadora da Nicarágua. Então, enfim, estamos sem relações diplomáticas para valer com um, um, um país latino-americano, não tão importante, não tão próximo como a Venezuela, mas o país que faz parte da comunidade latino-americana que nós tanto valorizamos. Por fim, embaixador, eu queria perguntar para o senhor, voltando à Venezuela, nós temos aí cerca de 2.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela, há o problema territorial entre a Venezuela e o Suriname e Essequibo, que teve o envolvimento até do Brasil lá no começo do século XX, né? Uma disputa territorial então mediada pelo rei de Itália. O senhor expôs, e geralmente eu estou dizendo isso porque o regime ditatorial gosta de desviar para uma questão externa quando está colocado contra a parede, né? E o senhor lembrou a possibilidade, infelizmente, que pode ocorrer de aumentar a repressão interna. Qual a importância, então, do Brasil nesse momento, mesmo essa relação importante com a Colômbia e com o México, desses três países que têm posições um pouco diferentes, mas é possível buscar o consenso na negociação com a Venezuela para evitar o pior. E o pior, claro, infelizmente, é a guerra civil. Eu acho correto esse raciocínio brasileiro de não expor o presidente Lula sozinho ao Maduro, de juntar forças com a Colômbia, outro país que tem fronteiras longas com a Venezuela, um intercâmbio humano comercial muito forte, assim como o Brasil, e o México, que, embora um pouco mais distante, é um dos três grandes países em economia, em peso político, em população da América Latina. Eu entendo que estão sendo conduzidas conversas de bastidor, não sei o conteúdo, para ver se as três partes chegam a um denominador comum para a apresentação ao Maduro. Eu aguardo com muito interesse, alguma esperança, esse passo quando ele for dado. Agora, eu devo dizer que eu tenho uma ideia. Se eu estivesse no Itamaraty hoje, eu sugeriria ao presidente Lula a seguinte coisa: um contato, não necessariamente do Lula pessoalmente, mas do seu chanceler ou do Celso Amorim, com seus contrapartes da China, de Xi Jinping, da Rússia, de Putin, e dos Estados Unidos, de Biden. A China e a Rússia, o Brasil devia dizer: olha, vocês são países muito distantes da Venezuela, não coloquem a questão Venezuela no contexto de sua confrontação estratégica com os Estados Unidos, não precisam criticar, condenar, mas não precisam apoiar claramente a Venezuela, deixem o jogo conosco, porque a Venezuela está no espaço geopolítico natural do Brasil. E ao Biden diríamos: não atrapalhe, não venha com sanções indevidas, se possível até anuncie a suspensão de sanções assim que se iniciar, se é que vai acontecer um diálogo entre oposição e governo. Agora, a grande pergunta é a seguinte: temos 6 meses até a posse do novo presidente em 25 de janeiro do ano que vem. É muito tempo. Este tempo pode ser aproveitado pelo Maduro para completar a ditadura, por assim dizer, para levá-la a um extremo, ou, ao contrário, espero eu, pode dar tempo para uma negociação calma, construtiva, serena, moderada entre as duas partes. Mas ele precisa aceitar esse diálogo, sentar-se na mesa de igual para igual com os líderes da oposição, o que eu considero improvável. Eu acho que o Maduro dificilmente abrirá a mão do poder absoluto que ele tem hoje, com o controle dos militares, de uma parcela da população que é minoritária,
mas é chavista ou por adesão ideológica ou por temor do governo. E eu temo, em suma, que nós tenhamos aqui, por dizer, se você me permite o exagero, uma Coreia do Norte na América do Sul. Eu acho que eu vou aproveitar, abusar do senhor para mais justamente para mais uma questão. Puxa, é forte isso que o senhor colocou. Ah, eu acho que eu, não sei, tomo a liberdade de concordar com o senhor da possibilidade da radicalização do regime e tendo em vista a relação com as forças policiais, as forças armadas, os grupos paramilitares e muitos outros que foram favorecidos pela ditadura. E sempre é necessário ter um caminho de saída para o ditador, né? Dificilmente ele, caso ele cairia, ele ficaria na Venezuela. Então, parece que é uma situação, não sei se eu estou meio ingênuo, muito ingênuo, embaixador, meio que sem saída, né? Porque se ele não aceitar a negociação com a oposição, e como o senhor destacou, essa entrevista muito importante do Globo, a questão que o chavismo é um fenômeno político e vai continuar na vida da Venezuela, se ele não aceitar a conversa com a oposição mediada por esses três países, o caminho é a radicalização da ditadura e aí, infelizmente, é aquele choque mais violento que pode chegar até na guerra civil, né? Se chegar a uma ditadura completa, absoluta, definitiva, o Brasil não pode deixar de proclamar que a Venezuela é uma ditadura. Mantemos, sim, relações diplomáticas, como mantemos com a Coreia do Norte, por exemplo, porque são relações de Estado a Estado. Mas vamos reduzir o diálogo diplomático a um nível mais baixo, talvez até sem embaixadores, deixando as embaixadas nas mãos de encarregados de negócios. Agora, é triste dizer isso, mas consta de múltiplas fontes que o estamento militar venezuelano se transformou numa casta privilegiada pelo Chávez e depois pelo Maduro, colocada em posições importantes, altamente remuneradas, em órgãos do governo e das províncias, dos municípios, das principais instituições do Estado. Agora, eu notei outro dia uma observação interessante, que, em contraste com a boa vida dos altos mandos militares, os oficiais de baixa patente, os soldados, sargentos, vivem com dificuldades, tanto assim que as favelas venezuelanas, que outrora eram chavistas, agora votam com a oposição e possivelmente com apoio de pelo menos parte desses militares de baixo calibre que estejam insatisfeitos. Agora, eu não vejo hipótese de guerra civil, mas sim de uma grande conflagração, porque guerra civil exige dois lados armados, a oposição não tem arma, nem vai dispor dela de jeito nenhum. O que pode acontecer é, como eu dizia, eu temo, um endurecimento ainda pior do regime se o Maduro se recusar a esse diálogo. Se o Maduro bater com a porta na cara do Lula, do colombiano e do mexicano, ele estará cometendo um erro muito sério. Ele já expulsou do país nada menos do que 7 embaixadores de países importantes da América Latina. Então, ele corre o risco de ficar isolado na própria América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, no G7, que inclui Japão, Coreia do Sul, países que não são ocidentais. Em suma, será, como eu dizia, valendo-me de uma metáfora, por assim dizer, a Venezuela corre o risco de se transformar na nossa Coreia do Norte. Embaixador, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por mais essa entrevista. As entrevistas do senhor são mais do que entrevistas, são aulas que conseguem contextualizar o Brasil, a América Latina e, no momento, essa situação tão triste que vive a Venezuela. Mas muito obrigado por ter aceito mais uma vez o meu convite.
Muitíssimo obrigado pelo convite. Um abraço.